Boa noite, gente boa do Band News. E essa noite é uma noite de agradecimento pela acolhida que vocês me fazem e que sinto essa boa estrela todas as noites aqui no Band News. Vocês sabem que após cada entrevista com as personalidades que nos visitam, eu fecho a noite com uma crônica. E durante todo esse tempo eu recebi vários pedidos para repetir algumas histórias que conto aqui no Salomão 2 Pontos. Então, chega de papo e vou repetir aqui 5 crônicas que mais repercutiram entre vocês. Vocês que me acompanham a cada noite. E aí vai a primeira. Não sei se falo do belíssimo filme As Aventuras de Pi, dirigido por Ang Lee, ou se comenta as desventuras de seu autor, Ian Martel. Não sei se você, meu bom assinante do Band News, assistiu a essa proeza cinematográfica que concorre a nada menos que 11 Oscars. É o filme mais indicado este ano. Mas mesmo a fábula do menino indiano que atravessa o Pacífico dividindo uma pequena embarcação com um tigre não o tenha motivado a sair de casa, a polêmica envolvendo a milionária produção ultrapassa as salas de cinema. O assunto que corre o mundo é plágio. E o plagiado seria um brasileiro, o escritor, acadêmico e médico gaúcho Moacir Scliar. Acreditem, o enredo de As Aventuras de Pi, ou A Vida de Pi, como no título original, é baseado no livro Life of Pi, do autor canadense Ian Martel, cuja ideia essencial é incrivelmente parecida com Max e os Felinos, uma obra lançada por Scliar em 1980. Ontem eu vi um vídeo que me enviou a diretora do Centro de Cultura Judaica, Yael Steiner, com um depoimento feito na época pelo próprio Moacir Scliar, salientando que a fera de seu filme Um Jaguar convive num bote com um menino que fugiu da Alemanha nazista, seu navio é afundado e ele de repente tem a companhia medonha de um jaguar. Para Scliar, esse jaguar representava a fera nazista, que matava, que perseguia e que era a própria violência. No livro de Martel, a coisa se espiritualizava em descobertas interiores. Mas a fera, se não era um tigre, era um jaguar. Mas até hoje ficou a dúvida reforçada agora que o filme chega às telas em esplendorosa projeção 3D. O suposto plágio ganhou também uma terceira dimensão. Na verdade, Martel nunca negou ter se inspirado no colega brasileiro, de quem ele garante só ter tomado conhecimento através de uma resenha publicada no jornal New York Times. O escritor canadense, que chega inclusive a incluir um agradecimento a Scliar no prefácio de Life of Pi. O autor gaúcho, por sua vez, foi diplomático em texto publicado no jornal Zero Hora há exatos 12 anos, quando A Vida de Pi venceu o Booker Prize e chegou à lista dos best-sellers e rechaçou a ideia de um processo jurídico, afirmando desconhecer um conceito estabelecido de plágio. Na mesma data, em entrevista ao jornal, Ian Martel afirmou sentir muito pelo ocorrido, fez rasgados elogios a Scliar e reiterou que nunca lera Max e os Felinos, apenas a resenha no jornal americano. De qualquer forma, diplomacias à parte, não é possível não levar em conta que a imagem mais forte do livro de Martel e do filme nele inspirado, menino e felino isolados num barco salva-vidas, é idêntica à que Scliar usou em Max e os Felinos. Pena que Moacir Scliar, que nos deixou em 2011, prematuramente, não tenha vivido para assistir às Aventuras de Pi. E naquele barco, talvez reconhecer o menino Max. Veja o filme e seja feliz. Perguntaram a Rubem Braga, o maior dos cronistas brasileiros, como ele definia a crônica. E o mestre respondeu com seu agridoce bom humor: quando não é aguda, é crônica. Neste último sábado, 12 de janeiro, Rubem Braga teria feito 100 anos.
Rubem foi o gênio da historieta curta, cotidiana, mas sempre encantadora. Nunca escreveu um romance. Durante mais de 50 anos, Rubem Braga foi o poeta da crônica, escrevendo para dezenas de jornais e revistas, e às vezes para si mesmo. Poucos como ele dominaram a arte da palavra que puxa a palavra. Escreveu tudo o que viu e sentiu, e quando não tinha assunto, era um mestre em escrever sobre a falta de assunto. Humberto Werneck lembra que o crítico Alceu Amoroso Lima achava que uma crônica num livro é como um passarinho afogado. Antônio Cândido vê na crônica uma conversa aparentemente fiada. Só que Rubem Braga era catedrático e foi chamado por Sérgio Porto de o sabiá da crônica. O velho Braga não era homem de frases lapidares que se consagram sozinhas, e sim de frases harmônicas que formam um corpo, pelo menos uma delas. Acerca de seu ofício entrou para a história crônica é viver em voz alta, disse ele. E assim Rubem Braga viveu, especialmente a partir de 1966, quando se mudou para a mitológica cobertura de Ipanema, nos costados da favela de Cantagalo. Era uma espécie de sítio urbano com horta, árvores e bichos, sobre o qual escreveram todos os amigos célebres que frequentavam o local. Paulo Mendes Campos chamava Rubem de lavrador de Ipanema, Fernando Sabino de fazendeiro do ar, Mestre Milor apelidou o apartamento de cobertura agrária. Ali, à porta, Rubem mandou afixar um cartazete. Aqui mora um solteiro feliz. Sim, foi ali, entre formigas, minhocas, rapaduras, sabiás, mas a metros da praia mais linda do mundo, com as mulheres mais lindas que Braga amou com paixão, incluindo entre suas conquistas Danusa Leão e Tônia Carreiro. Escreveu algumas de suas melhores crônicas. Espremendo temas banais do cotidiano, dele extraía prosa poética numa linguagem nada rebuscada, como a famosa O Padeiro, que tem trechos assim. Tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que eu conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas para não incomodar os moradores, avisava gritando, não é ninguém, é o padeiro. Interroguei uma vez como tivera a ideia de gritar aquilo, então você não é ninguém? Ele abriu um sorriso largo, explicou que ia aprender aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer. E ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era. E ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro, não é ninguém não, senhora, é o padeiro. Assim ficara sabendo que não era ninguém. Olha, eu daria tudo, meu fiel ouvinte, para ter visitado a cobertura agrária de Rubem Braga ao tempo em que era frequentada por Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, Fernando Sabino, Milor Fernandes, João Silveira, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, lembrei agora, ele também faria 100 anos em 2013. Mas essa já é outra crônica. É boa ideia conversar com José Roberto Toreiro, um senhor talento na construção de histórias de amor e sangue que acontecem por detrás das janelas rústicas da cidadezinha de Paraíso, nos confins de Goiás. Toreiro sabe contar sarcasticamente histórias como essa, que ouvi e passa adiante. Urraca, esse era o nome da mulher mais feia de Paraíso. Aroilson, talvez míope pela paixão, só reparou na desarmonia nas linhas de Urraca depois do casamento. Enquanto isso, Aroilson, seu irmão, casou-se com Lindaura, a mais bela moça da cidade. E para não se sentir humilhado frente ao irmão, sempre que os casais se encontravam, Aroilson falava das qualidades de Urraca, contava dos maravilhosos pratos, da casa impecável, e até insinuava alguns prodígios noturnos. A tática deu certo. Aroilson não só reconheceu que Urraca
era mais interessante que Lindaura como fugiu com a esposa do irmão, o que talvez prove que muitos homens enxergam mais pelos ouvidos que pelos olhos. Mas a historinha continua. Lindaura, abandonada por Aroilson, acabou casando com Farid. Farid via todos os jogos do Esportivo, que era uma espécie de Corinthians da região, e Farid não perderia justamente a decisão do campeonato municipal. Lindaura protestou. Se ele fosse aquele jogo, ela prometia chamar o primeiro homem que passasse pela rua para dentro de casa. Farid chegou a titubear, mas paixão por paixão, a que sentia por seu clube favorito esportivo, falava mais alto. Bateu a porta e foi para o estádio. Durante a partida, que seu time venceu por 1-0, Farid nem se lembrou da ameaça da mulher. Mas enquanto voltava, não conseguia pensar em outra coisa. E por via das dúvidas, passou na casa de um compadre e tomou emprestado um 38. Quando chegou, foi até a porta do quarto, abriu-a com um chute tremendo e seus olhos viram o que ele não queria. Lindaura tinha cumprido a promessa. Farid apontou a arma para o homem, um tal de Rômulo, e mandou-o ficar ao lado da cama para não sujar o lençol de sangue. Foi aí que aconteceu o milagre. Porque quando o Rômulo ficou de pé, Farid viu que ele estava com uma cueca com as listras roxas e amarelas, as cores do Esportivo. Por sua vez, Rômulo viu que Farid usava a camisa do seu time e fez o último pedido: saber o resultado do jogo antes de morrer. Farid respondeu o placar, explicou como foi o gol e acabou narrando os principais lances da partida. A cada jogada que ia escutando, Rômulo dava sinceros suspiros e lamentava ter perdido o jogo. Os dois acabaram bebendo uma caixa de cerveja e acertaram de ir juntos à próxima partida. A única que não ficou feliz foi Lindaura, que sonhava morrer numa cena de sangue e ciúme. Mas você? Bem, você continue confiando no amor e seja feliz. A vida do gênio impressionista Vincent van Gogh serve de inspiração e talento para quem, nos dias de hoje, se sente no fundo do poço por qualquer coisa. Psicótico até a raiz dos cabelos, era de convívio insuportável e dado a surtos frequentes. Além de ser portador de uma sífilis avançada e de um tipo raro de epilepsia. 24 horas por dia, Van Gogh era consumido pela doença e pela loucura. Apesar dessa existência, que seria miserável para a grande maioria de nós, acredite, esse homem acordava todas as manhãs para produzir algumas das mais extraordinárias pinturas saídas da mão do homem, hoje arrematadas por milhões de dólares em qualquer leilão onde sejam oferecidas. Sobre Van Gogh, que teve sua breve existência tão genial quanto miserável, dissecada em inúmeros livros e estudos acadêmicos, até as pessoas pouco chegadas ao universo da arte sabem 2 ou 3 coisas clássicas, como a de que ele cortou a própria orelha e que nunca vendeu um quadro em vida. Não, errei. Ele vendeu sim. Vendeu uma única tela que ele chamou de A Vinha Vermelha, um negócio fechado por uma quantia insignificante, cerca de 400 francos naquela época. O preço torna-se ainda mais irrisório quando comparado aos mais de 82 milhões de dólares pagos em 1990 pelo retrato do Dr. Gachet. Mas seu pretenso suicídio, aos 37 anos, acaba de ser desmentido por uma nova biografia, que tem tudo para ser a definitiva. Em Van Gogh, A Vida, lançado no Brasil pela Companhia das Letras, os escritores americanos Stephen Neiffer e Gregory White Smith, que já produziram juntos um punhado de livros de sucesso, inclusive uma biografia de Jackson Pollock, premiada com um Pulitzer, fazem uma monumental reconstituição biográfica de mais de 1000 páginas, ao mesmo tempo erudita e apaixonada sobre o artista holandês. Está tudo ali, nos mínimos e mais surpreendentes detalhes do conturbado relacionamento com os pais, a amizade quase doentia com Paul Gauguin, que era pago pelo irmão de Van Gogh, Theo,
para cuidar dele e não deixá-lo fazer nenhuma loucura, pelo menos das graves. Bem, a lendária automutilação da orelha escapou a esse controle e, aliás, ocorreu depois de uma briga com o próprio Gauguin. Mas a tese de suicídio, sustentada nas biografias anteriores do pintor, passa aqui por uma revisão radical. A tese oficial dá conta de que Van Gogh, num surto, disparou um tiro em sua própria barriga, morrendo depois de uma longa agonia. Neiffer e Smith, com rigor técnico de um perito forense, constroem uma nova versão. Van Gogh foi atingido acidentalmente pela arma de verdade de um garoto que brincava de cowboy perto dele. Parece incrível, parece coisa de roteirista maluco de Hollywood. Mas a riqueza de detalhes sobre os últimos momentos de Van Gogh conduz o leitor vivamente até a cena do estranho acidente. Os autores sustentam que o próprio Van Gogh, durante sua agonia de 48 horas nos braços do irmão, alimentou a versão do suicídio, com receio de incriminar o garoto. Essa reviravolta biográfica, porém, é apenas um episódio das 1.144 páginas do livro. Boa parte do magnífico trabalho da dupla analisa o enigma que cerca o processo criativo do mais impressionante artista da era moderna. As ligações entre a doença, a loucura, o isolamento e sua torturada genialidade na alma de um homem que pintava com fúria e sofrimento. E que hoje deslumbra o mundo com suas pequenas telas gigantescas em sua fascinação. Aliás, depois de ler Van Gogh, Vida, dá vontade de ir até o MASP, que tem em seu acervo 4 telas do pintor, com a intrigante banco de pedra no jardim do Hospital St. Paul, e ficar deslumbrado com as cores deslumbrantes, sim, brotadas de uma alma perturbada de um gênio inimitável. Vá ao MASP, veja Van Gogh e seja feliz. Olha, as mulheres são espertas, né? Não as subestime, não as subestime. O filósofo Milton Mastro Cessari, depois de sua aula no Mosteiro de São Bento, contou-me a seguinte historinha, que ele acredita e dá fé pública. Uma mulher jogava golfe e numa tacada mais forte a bolinha branca caiu no meio de um bosque. A moça penetrou no bosque procurando a bola, percorreu e voltou a talhos e finalmente não viu a bola, mas viu um sapo preso numa armadilha. E o sapo lhe disse, o sapo do Milton falava, e falava na segunda pessoa do singular, já que era um sapo formado em letras. Se tu me soltares, conceder-te-ei 3 desejos. A mulher, sem hesitar, libertou o sapo. E o sapo liberto lhe disse, obrigado, mas esqueci-me de mencionar uma condição para te conceder os 3 desejos. Seguinte, qualquer coisa que tu pedires, o teu marido receberá 10 vezes mais. Ah, respondeu a mulher, não há problema, não há problema nenhum. E seus olhos brilharam de forma estranha. E o sapo perguntou, e qual é o teu primeiro desejo? Quero ser a mulher mais bela do planeta. Tem certeza? Perguntou o sapo, lembrando que o seu marido receberá 10 vezes mais do que fará dele um homem extremamente belo, um deus grego, e que as mulheres se apaixonarão. Então, isso não fará mal algum, disse ela, porque sendo eu a mulher mais bela do mundo, ele só terá olhos para mim. Disse a mulher com a voz sempre mais animada. E Shazam! O sapo concedeu-lhe o primeiro desejo. Tornou-a a mais bela mulher do universo. E o teu segundo desejo? Quis saber do sapo. E a mulher pediu, quero ser a mulher mais rica do mundo. Tu tens certeza, não te esqueças, que o teu marido vai ficar 10 vezes mais rico do que tu? Avisou o sapo. Não faz mal. Porque o que é meu é dele e o que é dele é meu, respondeu a mulher com alguma malícia no olhar. E Shazam! O sapo concedeu-lhe o segundo desejo, tornando-a a mulher mais rica do mundo. E finalmente chegara a hora do terceiro desejo e último, diz a mulher. Agora quero ter um ataque do coração fraco, um ataque fraco. E sorriu sacanamente. E Shazam, o sapo,
concedeu-lhe o último desejo. A história poderia parar por aqui. Eu ficaria dentro do meu limite de tempo aqui no Band News TV. Mas não. Eu conto a vocês o desfecho. A mulher, apesar de ter pedido um ataque cardíaco fraco, mesmo assim não aguentou. Agora o marido, sem fazer nada, tornou-se o homem mais bonito do mundo, o mais rico, e teve um ataque cardíaco 10 vezes mais fraco que a mulher. E sobreviveu. Se tu jogas golfe, procura teu sapo e seja feliz. Boa noite.